vem do livro Episódios Diários, Médium Valdo, Espírito Joana de Ângeles, ao amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina consciência que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. No começo de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveite os minutos, sem pressa, nem postergação do devido. Não te afliges ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro e sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis. Volve a liça com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Liça é lite, né? Lista. Não tragas no dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, comece o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. É uma mensagem de estímulo, né? Aí acabou. Vamos então à prece, com a Ritinha. Querido Jesus, nossos protetores, muito obrigada por estarmos aqui na tarde de hoje, essa tarde abençoada, em que poderemos desfrutar desses momentos de estudo. Por favor, nos acompanhem, nos orientem, nos abençoem com bons ensinamentos que possamos levar para nossos lares e nossas famílias. Obrigada, Senhor. Amém. Bom dia, gente. Boa tarde, bem-vindo todos. Nós vamos para o estudo do tema renúncia. A Wilta vai nos brindar, né, com as suas apresentações. Ela vem do Centro Espírita Jorge Niemeyer, de Isabel. E nós temos uma pessoa hoje que está vindo pela primeira vez, que é o esposo da Melina. O seu nome é Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo. Eu queria pedir para vocês ficarem aqui na frente. Porque a gente está colocando disposição circular para facilitar. Mas antes da gente começar, eu queria pedir a permissão de vocês que a gente vai gravar o estudo hoje. Ok? Fiquem à vontade. E vocês concordam? Aprovam? Porque a gente está querendo divulgar, né, o nosso trabalho junto ao SERG para efeito de benchmark, né, que é a chamada boas práticas, ou melhores práticas. E a gente faz um trabalho que é diferente dos demais da Sociedade dos Espíritos. E o interesse é que as pessoas conheçam. Né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a apresentação da Will. Você quer começar agora ou você quer que abra primeiro? Não, deixa eu então falar. Tá, fica à vontade. A todos, né? Boa tarde para todos. É um prazer a gente estar aqui. E sempre lembrando que nós estamos juntos para estudar juntos. Né? Ninguém aqui é detentor de todo conhecimento e nem interessa isso. É uma oportunidade de troca.
partido, vocês vão trazer também o conhecimento de vocês, para que a gente possa enriquecer, né? Não somente receber. Eu gostaria que cada um se apresentasse, já que somos amigos, vamos ficar aqui 1h30, né? Conversando. O meu nome, o Mozart já falou, é o Wilton. Eu acho que já é o 3º ano que eu venho aqui, né? Exatamente. Fazer esse estudo conjunto. É sempre muito prazeroso encontrar um sábado à tarde e ouvir o meu estudo. O meu é Sandra Regina. Essa Rita. Maria Isabel. Dona Jardim. Abelha de Melo Matos. Eu sou Moza e você aí contra a regra. E eu sou Saúl. O nosso espaço, né, para efeito até da gravação, o nosso espaço é o grupo de estudos da família, que a gente chama sinteticamente de família. Ele objetiva não só, né, recepcionar e trabalhar a educação dos sentimentos junto com os pais das crianças e dos jovens que frequentam, né, os espaços da criança e da mocidade, né, concomitantemente a esse espaço, mas também a todas as pessoas que sejam interessadas no tema, né, da família, na temática familiar, né, e o nosso foco tem sido a educação dos sentimentos, né, objetivando a transformação moral de todos nós, ou seja, formar, como é a proposta de Kardec e dos espíritos superiores com a doutrina espírita, formar pessoas de bem, né, que fala lá homens de bem, né, mas tem também as mulheres de bem, as crianças de bem e os jovens de bem, né. A proposta não é tornar as pessoas espíritas, é tornar as pessoas melhores, pessoas de bem, né, que é o foco, que é o importante. Tornar-se espírita é uma ação de autoconversão, de autoconvencimento. Então ninguém pode convencer o outro para esse caminho, né? Nós não temos o proselitismo, né, que é essa ação de converter as pessoas para algum tipo de proposta, né? Então, é um trabalho sempre, né, de automotivação, né? A gente dá um incentivo, mas a motivação parte de cada um, do desejo de participar do trabalho, né, de estudar, de conhecer a doutrina e de viver dentro dessa proposta, né, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa melhor. E completando o que o Rosa falou, é importante que esses temas que a gente vem estudar, e eu vi pela programação do ano inteiro, né, vai nos fazer evoluir no sentido de aceitação da própria realidade que nós vivemos, né? Então, dentro da Casa Espírita, nós temos o objetivo de trazer a doutrina, de conversar sobre a doutrina, mas não interessa somente que você adquire o conhecimento, é preciso que você se modifique, é preciso que você participe, faça a reflexão, aceite e vivencie aqueles ensinamentos. Então, esses temas são muito importantes, porque estão ligados ao nosso dia a dia. E hoje, então, o tema é renúncia. Nós vamos fazer nosso estudo será o seguinte: nós vamos primeiro conversar sobre o que é renúncia, dando alguns exemplos, né, como nós podemos entender o que seja renúncia. Depois nós vamos fazer uma divisão cada dois vai estudar um tema, vai ler, vai tirar as conclusões e depois vai apresentar para os outros aquilo que leu. Tudo fácil, tudo escrito ali, sem problema nenhum. E depois, no final, nós voltaremos com o assunto que é o final de hoje, nós voltaremos a discutir e a ver uma apresentação. Então vamos ver o renúncio para nós começarmos. Vocês podem interromper a todo momento, trazer, tá? Porque eu também quero aprender. Você está com o controle aí, tá? Não. Aí está do seu lado. Page down e page up. Down é para baixo, up é para cima. Up, page up. Então, esse é o tema de hoje e a gente já coloca como gravura inicial um chamamento. O que vocês entendem dessa gravura aí? Isso poderia simbolizar o que para vocês? Como vocês veem essa imagem? Parece que ele está livre, né, de alguma coisa assim. Que ele está livre de alguma coisa. Essa colocação da Rita está bem de acordo, né? Agradecimento. Agradecimento. Para a
amando, e seria uma aceitação, né, daquilo que vem. A gente dá a ideia de que é uma mudança de atitude. De repente a pessoa abre os braços, recebe nova orientação, novas escolhas, né? Onde que aperta aqui, moça? Perdidão. Conta para cá ou para aí? Então, quem quer ler, por favor, a primeira frase? A renúncia bem entendida é quando você deixa alguma coisa de lado e a troca por outra mais significativa. Isso é, quando está em jogo um bem maior. Então, você trocando alguma coisa que para você é de valor. Você renuncia aquilo e aceita uma outra coisa. Ali diz, está em jogo um bem maior. Muitas vezes, esse bem maior, nós consideramos aquele que a gente tinha. Eu renunciei àquilo que era importante para mim, porque muitas vezes nós estamos equivocados nos nossos conceitos. Mas está sempre em jogo um bem maior. Que quando uma oportunidade aparece da gente escolher, da gente ter que renunciar a alguma coisa para aceitar outra, é porque aquilo está nos desígnios de Deus, aquilo está dentro da nossa caminhada evolutiva. E muitas vezes a gente não consegue vislumbrar que aquilo seria um bem maior, né? A segunda frase, quem vai ler? Significa libertação quando nos desapegamos de tantos interesses que nos prendem às amarras dos vícios, do egoísmo, do orgulho, dos desejos desenfreados, dos apegos de modo geral. Então, muitas vezes aquilo que nós não queremos largar, nós não queremos renunciar, é porque para nós aquilo já faz parte da nossa vida, é um apego. E nós somos espíritos, todos nós sabemos disso. Provisoriamente temos um corpo em que nós recebemos para reencarnar e para evoluir. Mas esse corpo, ele não nos pertence. Porque quando a gente desencarna, a gente nem leva o corpo, não leva nada de material. Então, esses apegos, muitas vezes nos fazem prender no caminho. Nós temos que estar sempre preparados para buscar novas aquisições. Quando chega a hora, largar os vícios, o egoísmo. Muitas vezes você não quer sair daquela determinada situação em que você está confortável e não se arrisca, não se permite a chegar numa situação que provavelmente será um passo que você estará dando para a própria evolução. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre essas frases? Lembrou de alguma coisa? Acrescenta? Podemos seguir? Aí nos vem uma lembrança de uma situação em que um moço rico procurou Jesus. Vocês já ouviram falar dessa situação? Então, quando o jovem pergunta o que ele deve fazer para adquirir a vida eterna, Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Essa é típica de uma situação de renúncia. Ele teria que renunciar a tudo que para ele sempre foi importante. Ele teria que se desapegar dos bens materiais. E qual é a reação dele? Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Ele não se sentiu em condições de renunciar aquilo que até aquele momento era importante para ele. E se nós formos analisar a nossa trajetória espiritual, aquele dinheiro, a riqueza, ele um dia vai deixar. Não era tão importante para ele, mas no momento em que aceitasse a vida espiritual, os ensinamentos de Jesus, a paz que ele ia adquirir, isso tudo ele levaria para sempre. E o conhecimento o espírito carrega de uma reencarnação para outra. A gente não perde o conhecimento, a gente não perde o
os sentimentos que a gente vai adquirindo, mas perderemos tudo que é matéria. A matéria fica aqui. Então, é uma situação em que ele achava que era mais fácil seguir Jesus. E ele até queria, ele estava imbuído de boa vontade, mas quando ele tinha que se desprender do que para ele era muito importante, ele aí esbarrou. Ficou triste porque reconheceu que não tinha condições de seguir adiante. Não era o momento. Não era o momento, não estava preparado. A Sandra disse muito bem. Então agora nós vamos fazer uma reflexão. Alguma vez você já teve que renunciar a alguma coisa que era muito querida e importante? Então cada um de vocês vai ter um tempo para refletir e, se quiser, depois traz para nós qual foi o momento em que você teve que renunciar. Vamos ter 30 segundos para isso. É interessante que às vezes essa ação de renunciar nem sempre parte de uma escolha que a gente possa fazer. Isso. Muitas das vezes a vida Nos impõe certas circunstâncias e a gente é forçado. A gente não tem, a gente basicamente não escolhe, a gente tem que aceitar. Né? Mas a renúncia mesmo seria a gente, né, fazer essa escolha, né, entre uma coisa tal e outra coisa, né, outro tal, e aí você realmente está efetivamente renunciando. Né? Aí você usa o livre-arbítrio, né, para decidir qual é o melhor caminho. Então vamos ver se... Uma renúncia que eu acho simples, porém significante, seria os bons casais brigam e fica aquela disputa através do orgulho para saber quem vai pedir desculpa primeiro, ou como é que eu vou fazer para ferir a pessoa, quem vai dar uma competição banal desnecessária. Porém, quando você vence o orgulho e mesmo na razão você vai propor uma trégua, acho isso, se a metade dos casais de hoje em dia da nossa era tivesse essa noção, acho que viveriam bem melhor. Eu acho, como eu disse, simples porque isso é uma solução que está na nossa frente, porém o orgulho é muito mais forte nas pessoas que não têm um conhecimento, as pessoas que não têm a abertura do seu coração. Elas preferem, elas optam pelo orgulho e perdem. Então a renúncia nesse sentido eu acho importante, porque parece que você está baixando a sua cabeça, porém está abrindo o seu coração. Eu acho interessante. Muito legal isso que ele está falando, e eu me lembro de uma mensagem, né, que assisti na internet, né, esses quadrinhos, que fala assim, né, mesmo você estando com a razão, é preferível pedir desculpas, né, para preservar a amizade. E ele estava falando isso, foi muito a propósito. Ontem, a minha neta mais velha, ela estava falando sobre isso, exatamente o que você falou. Ela comentando que ela tinha brigado com o noivo e estavam os dois sem se falar. E eles tinham ido para a casa da madrinha dela em Jacarepaguá. Então, quando passou ali pela freguesia, ela viu um casal de idosos caminhando assim na rua, e ela, a senhora, com a cabecinha no ombro. Aí ela falou, que coisa mais bonita, que coisa linda. Ah, não, por que eu vou ficar brigada? Ela falou para mim, diante do que eu vi, foi tão bonito que eu achei ridículo eu estar brigada sem falar com o noivo. Aí na mesma hora ela disse que aquilo foi assim, como se fosse uma lição para ela, né? Aí ela, vamos parar com bobagem de estar brigada, e começaram, fizeram as pazes na hora. Quer dizer, exatamente o que ele falou. Ela tinha o propósito, estava zangada, de não voltar a falar, não se sabia quem ia começar primeiro. E ela, diante de uma cena, né, que ela ainda disse para ele, olha, quando a gente estiver bem velhinho, eu quero que na nossa vida seja igual daquele casal, que eu possa estar sempre com a cabeça no seu ombro. Então, muitas vezes, você deixar o orgulho, por que eu tenho que ser mais importante? Por que ele que tem que me pedir desculpas? Então, como o Mônica falou, mesmo que você esteja certo, vai lá, certo. Sai do patamar do eu sou importante. Nós não somos importantes, nós somos todos iguais. Mas alguém teria uma experiência. Só para concluir, eu me referi aqui em termos de casal, mas é claro que essa proposta se estende também para a relação de amizade, relação
profissional, enfim. Isso. É um momento que a gente tem de... Para que orgulho? O que eu vou lucrar? O que eu vou ganhar? Cadê? O que vai ser interessante para mim? O que isso vai contribuir para o meu crescimento? O que isso vai contribuir para um crescimento espiritual, um crescimento profissional, Exatamente. um crescimento moral? Não leva a nada, né? Agora, você dar o primeiro passo é muito importante. Mais alguém? Seu Abi, vamos lá. Meu filho engravidou uma moça. E ele não conseguiu chegar a um acordo, ele queria que ela abortasse. Ela no início também queria. Então, eles se desentenderam e nós tivemos, ele e a minha esposa, tivemos um tratamento terrível. Chamamos a moça, ela não poderia fazer o aborto. Ela disse, eu não tenho condições, eu estou aqui trabalhando, porque ela morava na cidade do interior, dificuldade de sobrevivência, eu estou aqui, eu não tenho condições de criar essa. Aí nós damos uma chance, você vai sair do trabalho e nós vamos assumir que você tem a criança. Aí comunicamos aos pais dela, que moram em outro estado, o que aconteceu. A partir de então, nós assumimos a responsabilidade da mãe e da nossa neta. Evidentemente que eu e a minha esposa tivemos que fazer renúncias. E, depois de alguns anos, o meu filho resolveu reconhecer a medida. Mas, hoje nós continuamos ainda ajudando, porque ele não casou com outra, tem filhos com outra, e essa mãe da minha neta também, ela hoje vive com outro companheiro, mas os dois não têm condições financeiras. Para mim tem um outro filho, então nós temos que assumir essa responsabilidade nossa de ajudar. Isso. E quando a gente assume uma posição dessa, a gente sabe que vai ter muita responsabilidade, muita coisa muda na nossa vida, mas a gente faz a renúncia sabendo que está fazendo o melhor que pode fazer. São situações que aparecem na vida da gente e que é necessário escolher qual o melhor caminho. E acredito que vocês tenham tomado uma E não é só isso, e também a opinião dos amigos, dos parentes, que acharam absurdo assumir uma responsabilidade dessa. Eles cometeram um erro e eles que deveriam assumir. Né? Há um envolvimento muito grande aí. Porque a pessoa sempre olha o sacrifício que vai fazer para assumir determinada atitude. E não é a questão do como eu vou me sacrificar, mas do que é preciso fazer, né? O que é preciso denunciar para atingir o caminho certo. E hoje há uma união tão grande entre os irmãos. E a outra, a esposa dele, né? Com essa que ele deixou, há uma união muito grande. Interessante isso. Se gosta? Muito bom. Muito bom. Mais alguém? Nada, Rita? Não, Mas conseguiu pensar alguma coisa? Não, eu pensei, mas o que acontece? O que eu renunciei foi o que o Mozart falou, não foi exatamente uma renúncia, foi uma questão de não dava para continuar, que eu comecei a faculdade de Direito com 17 anos, aí eu troquei, me formei em publicidade, e depois quando eu já tinha a Isabela eu comecei de novo, aí eu não pude pagar e tive que parar, assim foi a coisa que mais me doeu, chorava horrores, e aí não foi bem uma renúncia, eu não tive como, foi uma questão da própria vida. Então, que eu me lembro assim, de uma renúncia foi essa, eu não tinha... Você foi forçada a renunciar alguma coisa que era importante Muito, para você, né? mas em função de alguma outra coisa que também era importante na tua vida, né? Porque você tinha que estabelecer uma escolha nesse momento e usou o bom senso. A outra renúncia que ela comenta pra gente, né, que ela preferiu adotar a filha dela, né? A filha natural, mas ela preferiu adotar Mas eu não vejo como cuidar da renúncia. filha
e deixar o lado profissional, que para ela também é muito importante, né? Ela diz que não é renúncia, mas claro. Não vejo como renúncia, eu não consigo ver, porque renúncia, foi o que eu falei semana passada, eu vejo como uma coisa que exige sacrifício. E eu não acho que seja um sacrifício, nesse caso, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu queria ser mãe e não trabalhar sendo mãe. Então eu queria ser mãe em tempo integral. Então é uma renúncia embutida. A renúncia embutida. Na realidade, né, você falou uma coisa que realmente acontece. Você tem uma missão, né, tem as próprias expiações. Então, quando você... Isso é uma mudança que você faz. É uma mudança de... Porque você talvez tivesse que seguir outro caminho. Aí você vai mudar esse caminho. Então, você vai renunciar aquilo que estava, né, para acontecer e não aconteceu porque você tomou uma outra atitude. Então, não deixa de ser renúncia. Você renunciou por um bem maior. Um bem bem maior. Um bem maior. Bom, podemos seguir adiante? Só um instantinho, essa Sim. aqui é Eliane, Sim. aquela é a nossa Cristina, e essa é a Dudu também, a nossa facilitadora. Tá certo. Bom que tenha chegado, né, para complementar aqui o nosso estudo. Nós conhecemos pessoas simples que se tornaram famosas por terem renunciado a si mesmas e realizado grandes obras de benemerência social. Então, ali existem vários caminhos e é importante que ali na foto há várias religiões, mostrando que os caminhos são vários. Como é que a gente chega a Deus? A gente chega a Deus pelo coração, pelas obras que a gente realiza e não pela teoria. Então, os caminhos são vários, mas você pode realizar coisas quando você realmente está imbuído daquele sentimento de amor ao próximo. E fala ali de pessoas simples que se tornaram famosas. Não eram famosas, são pessoas como nós e que tomaram a decisão de abraçar o irmão, abraçar o mais carente, e por isso elas ficaram famosas. Vocês lembram de alguém? Chico Xavier. Chico Xavier. Divaldo Pereira. Divaldo Pereira Franco. Madre Teresa. Madre Teresa. Mandela, né? Mandela. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Então, eu acho que as respostas estão dadas, né? Temos aí o nosso querido Chico Xavier. O Chico foi assim, um exemplo que a gente tem de grande renúncia. Ele renunciou à própria vida para viver para os irmãos carentes, para a doutrina. Ele teve a missão de escrever livros, né? E ele disse numa certa ocasião que na próxima reencarnação ele queria ter filhos, muitos filhos, porque nessa os filhos foram os livros. Então foi até uma renúncia que ele fez da própria vida dele, primeiro para ajudar as irmãs, né? Ele cuidou de todas as irmãs, ele viveu para isso, se dedicou integralmente à doutrina espírita. E mesmo assim, depois de desencarnado, há uma citação que diz que a coisa que mais machuca o espírito quando chega na espiritualidade é a noção do tempo perdido. E aí eu me pergunto, se ele se doou desse jeito, acha que perdeu o tempo, que diria eu, né? Quer dizer, então é um exemplo Desculpa. Não, pode falar. Acho que ele perdeu o tempo foi encarnações anteriores. Então, ele, nesse tempo, na encarnação dele, ele achou que ele fez pouca coisa. Ele acha que fez pouca coisa, ele quase nem dormia, né? Poucas horas de sono, 3 horas de sono para escrever livros, exatamente. Então, o Chico Xavier é um grande exemplo de renúncia, uma pessoa simples que se dedicou aos seus semelhantes. Divaldo Franco, outra figura exponencial da doutrina espírita, que se dedicou, renunciou à sua vida particular, a ter uma família, para se dedicar à divulgação da doutrina espírita. E não só a divulgação,
desde cedo, né, quando ele se tornou espírita, ele tinha aquela vontade de ajudar, tanto que aos 25 anos ele e o Nilson, né, de Souza Pereira, eles fundaram a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, alguém já foi lá? Vocês não têm ideia do que é aquilo. É uma coisa assim maravilhosa. É um trabalho que, como é que alguém pôde construir aquilo tudo? E quando ele está em Salvador, ele mora lá na mansão, ele percorre as salas. Aquilo é uma verdadeira cidade, é uma coisa assim que dá orgulho de saber que aquilo é uma obra espírita. Se houver oportunidade, não deixem de ir para conhecer. Há pouco tempo teve uma entrevista fantástica. Do Fantástico. Foi, mas assim, acho que não deve Não mostrar. mudou metade do que é. Ele Não. deve ter sido bem pouco que mostrou. Foi só uma passagem rápida. Nós tínhamos ido, foi em abril do ano, deste ano, foi em abril desse ano, que nós fomos numa caravana. Eu trabalho com turismo e já é a segunda vez que a gente junta um grupo para ir a Salvador e visitar a Mansão do Caminho. Nossa, mas todo mundo volta assim maravilhado. Aquilo enriquece a nossa alma, de você ver. Basta dizer que coisa de uns 2 anos mesmo, eles inauguraram uma maternidade que é modelo para pessoas carentes. Lá é uma maternidade só para parto normal, né? Mas é uma coisa assim maravilhosa. Então há pessoas que têm poder aquisitivo, que moram lá perto e que poderiam ir para um hospital particular, mas pedem para ter os filhos lá. É uma coisa linda. Eles têm inclusive uma ambulância. Se a parturiente apresentar algum problema que vá precisar de uma cesariana, uma coisa mais, a própria ambulância leva para o hospital de Salvador, que eles têm convênio. Mas a maioria são os partos realizados lá, o pai do lado da mãe. Olha, é assim, é encantador. A creche, nossa, é uma coisa linda. É uma cidade mesmo. Então é uma obra que ele se dedica de corpo e alma. Ele, fora que ele viaja o mundo inteiro divulgando a doutrina, ele não tem tempo. Quando ele passa olhando tudo, fiscalizando, fazendo o trabalho dele, ele vai e fica até 3 horas da manhã escrevendo livros. Ele praticamente dorme 3 horas por noite. Já cedo ele já está levantando, já está vendo o trabalho dele e a divulgação que ele faz no mundo inteiro. Ele tem levado a doutrina espírita, né, para todas as partes. Tanto é que nos congressos o Divaldo é figura importante. Na reunião do CFM, né, junto com o Raul Teixeira, todo ano. Agora, em outubro, vai haver o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele já está confirmado, vai ser ali no Monte Líbano, né? Então, realmente... E agora, em agosto, ele fez por vários lugares aqui, onde sempre em agosto ele vem ao Rio de Janeiro. Ele faz um trabalho de divulgação. Uma semana inteira semana inteira, em vários lugares. Foi a Rio Bonito, vai a Petrópolis, faz na UERJ, faz na Botafogo, depois tem a feira do feirão, né, da mansão do Colégio Militar. Então, alguém que renunciou em favor dos semelhantes e em favor da doutrina. E aí eu tirei cola do que vocês falaram aí, né? Sou rápida para votar, né? Peguei a irmã Dulce, que também é um trabalho lindíssimo lá, né? O que ela fez lá nos Alagados, né, em Salvador, com um pulmão só, a criatura não descansava, não dormia, e os médicos não entendiam como é que fisicamente ela conseguia andar ali para ajudar todo mundo. Uma vez uma pessoa chegou perto dela e ela dormia numa cadeira e disse: irmã, eu vou lhe dar uma cama, porque a senhora dorme numa cadeira. Eu disse: meu filho, que bom, pode me dar sim, porque tem muita gente precisando da cama. E ela continuava dormindo na cadeirinha dela. Albert Schweitzer, a gente fugindo um pouquinho do estado dos nossos brasileiros, a gente foi prêmio Nobel da Paz em 1952, ele era musicista e famoso. Ele, aquela glória de se apresentar ao público não enchia o coração dele de amor.
ele resolve estudar medicina e lendo um artigo sobre as crianças abandonadas na África, ele resolve largar tudo e vai se dedicar às crianças da África. Com dinheiro dele, cria hospitais. Quando ele não tinha verba, que estava acabando a verba dos hospitais, ele se ausentava e voltava para as grandes cidades e fazia alguns concertos para arrecadar dinheiro e voltava com dinheiro para continuar a obra. Então, ele também era teólogo, ele traduzia de um idioma para outro, ele era poliglota, ele construía instrumentos musicais, né? O livro Profeta da Selva, né, tem a biografia dele. Ele funcionou. Muito. Fala. Seu nome mesmo, como é? Maria Isabel. Maria Isabel. Não, só de licença, um parênteses, por favor, para falar, é que dentro desse tema eu gostaria de fazer uma homenagem à minha mãe. Porque nós temos um grupo Cristão Espírita Saí, em casa, vai fazer 67, 68 anos. Né? E a minha mãe, ali junto com meu pai, minha mãe renunciou, não se tornou famosa. Ela foi uma pessoa que renunciou a uma vida, a vida dela, né? E continuou no anonimato. Né? Não teve essa fama que esses outros aí tiveram. Né? Mas minha mãe, assim, ela se doou a vida inteira junto ao meu pai, dentro da doutrina espírita. Então nós culto no lar, né, todos os sábados, né, e tinha-se reunião em casa, um apartamento ali no IAPI, não era tão grande assim, mas a corrida das pessoas era muito grande. E minha mãe sempre ali atenta, né, a tudo, atendendo a todos com aquele carinho, tudo. A gente, mas mãe, como é que pode? Não, a gente tem que fazer assim, né? Nós temos que seguir. E ela, junto ao meu pai, né? Porque meu pai era, não sei se H.D. Teixeira Torres, não sei se vocês já conhecem, né? Conheceram, né? Que já partiu em 8, 9 anos. Então meu pai sempre ligado à federação. Então, muita gente dizia, né, olha, se você quiser se esconder do seu H.D., fique dentro da casa dele. Por quê? Porque ele terminava o trabalho dele, expediente normal, numa gráfica, editora Aurora, lá na rua Frei Caneca, ele ia aos centros, né, para fazer as palestras. Então, ele vestiu a camisa do espiritismo, da doutrina espírita, e minha mãe ficava em casa com a gente. Então, quando ele ia, né, para fazer as palestras, os estudos e tudo, minha mãe sempre ali com a gente, 6 horas da tarde, a prece geral de Aquino, todos sentados. Então, eu achei que foi uma renúncia que ela teve. Né? Dentro de casa, a gente tinha que pegar cadeiras emprestadas para os vizinhos, porque não tinha móvel, assim, não tinha muita cadeira. E os vizinhos cediam, então as cadeiras eram até quase o teto. Aí ela dizia, olha, quem quiser vir na minha casa é essa que está aqui, todos são bem-vindos. Né? Então ela renunciou, dizia, mas mãe, ela disse, não, tem que ser. Então ela passou isso para a gente, a minha filha aí, o Léo também, que conheceu, né? Então ela sempre assim, e esse mês de setembro, então, não sei porque eu sinto ela muito perto de mim, sabe, porque, desculpa, no mês que eu nasci, né? Então eu penso muito nela, tem 9 anos que ela parte já está no plano espiritual, mas traz-nos comunicações, já nos trouxe comunicações em nossas reuniões, e a gente continua a sentir isso da parte dela, quer dizer, eu acho que foi uma renúncia que ela fez muito grande, né? As pessoas assim, tudo era Dona Antônia, né? E ela não sabia, mal sabia ler, mal sabia escrever, mas ela tinha esse sentimento que ela passava para todos. Não se tornou famosa. Uma renúncia por um bem maior, porque quanta gente ela beneficiou. Exatamente. E o que ela plantou para ela mesma, né? Uma evolução muito grande. Então a gente ali, acho que vocês estão vendo ali a Dona Antônia, não estão? A mãe da Maria Isabel também está aí como, vamos ver. E lembramos também de Maria Teresa de Calcutá, né? De família, de posses, e que abandonou tudo para cuidar das pessoas doentes, das pessoas necessitadas. Estejamos nesse nível, mas nós podemos fazer pequenas denúncias em favor dos outros, sempre que houver uma possibilidade. Né?
A renúncia, ela pode acontecer em vários campos da vida, demonstrando que é significativo o número de pessoas que estão em processo de aprimoramento. Quer dizer, a vida é feita de escolhas, cada escolha é uma renúncia. Então, quando a Rita teve que escolher, né, ela fez uma renúncia. Quando a mãe da Maria Isabel teve que escolher de viver aquela vida em prol do semelhante, ela fez uma renúncia. E nós estamos sempre escolhendo caminhos, estamos sempre tendo que renunciar. E pelas pessoas que nós apresentamos, nós vimos que em vários campos da vida, dois renunciando em favor da doutrina espírita, três renunciando em favor dos desamparados, dos doentes, e assim vai, né? Quer dizer, cada um de nós tem uma oportunidade de renunciar pela própria vida, pelo filho. Quantas renúncias a mãe faz, né? Pelo filho, pelo marido, pela família. Então, nós podemos ter renúncia na juventude. Será que o jovem pode renunciar? Vamos ver. A renúncia na família, essa é a mais conhecida que a Maria Isabel mesmo já apresentou aqui um exemplo para nós. A renúncia no trabalho, muitas vezes, né, como você falou, você tem que renunciar àquilo que você achava que era direito teu, mas entendendo que a vida não é sempre o que nós queremos, mas o que nós temos que alcançar, o que nos compete alcançar. E encerrando, a gente diz que a renúncia é o amor que se ilumina. São frases de João de Brito no livro Falando na Terra. Então agora nós vamos trabalhar em 3 grupinhos. Como é que nós vamos fazer? 2 grupinhos com 3, o Moza vai. Então 3 grupinhos com 3. Vamos juntar, nós temos uns textos aqui. Às vezes a gente fica em situações, mesmo sendo uma revolução, e de um quebrar o serviço, mas eu passo também. Às vezes até tem um espaço, não tem só trabalhar o texto, porque o texto é mais para provocar mesmo o que vocês podem trazer de colaboração. De modo geral, estava observando a participação de vocês muito boa, todo mundo, né, falando. Então, eu acho que agora a gente vai ter 5 minutos para cada grupo, 5 minutos só, para falar sobre o que mais importante, porque se vocês forem falar do texto, vocês vão ficar aqui meia hora, 1 hora, mas a gente tem um horário para começar em horário. Só quero apresentar aquele ali, o Vitor. Oi, Vitor, prazer. E essa é o Will, da nossa facilitadora. Então vamos começar pelo grupo aqui da Maria Isabel, da Rita e da Sandra, que foi a renúncia na juventude, não é isso? O que vocês tiraram de mais importante, o que mexeu mais com vocês nesse texto? A gente estava falando sobre a questão hoje da criança e do jovem, tem muitas opções, o mundo oferece muito de tudo, muito rápido, muito agora, que as crianças são bem informadas e o quanto é difícil hoje, tanto para a criança quanto para o adolescente, para o jovem, fazer renúncias e fazer escolhas, porque antes era mais fácil, a gente tinha um norte mais norte, né? Agora tem um norte bem aberto. Então é mais complicado hoje para o jovem e para a criança fazer escolhas e renúncias, consequentemente, diante da quantidade de opções que o mundo oferece. E se é complicado, qual seria a solução? O que seria uma sugestão para minimizar essa dificuldade da escolha? Eu gostei da sugestão dela. Olha lá, Maria Isabel, qual foi a tua sugestão? Eu acho que está acontecendo. Foi prender o jovem desde casa, voltar para casa, nada disso não, né? Uma sala aqui ao lado, né? Levar sempre para uma religião.
leve, né? Não deixe. E nem como tivemos no outro sábado, né? Que acha que a criança pode escolher, eu não vou agora, não vou. Não, se você acha que é bom para você, foi bom para você, então você tem que exigir do seu filho, levá-lo. Depois, quando ele crescer, então ele toma o rumo que ele achar melhor. Vai seguir a religião que ele quiser. Mas então, enquanto ele for nessa idade tenra, eu acho que os pais têm assim, vamos dizer, aquela responsabilidade de levá-lo para uma religião. Vocês concordam com o que a Maria Isabel falou? Eu queria até se colocar, porque até comentei com o Moisés sábado passado. Aos 3 anos e meio, meu filho comecei a levar para participar, né? Começar a evangelizar, ser evangelizado. Então, quando eu levei, eu fiquei assim, como que seria, né? Como que ia ser a reação? Como que ia ser? Aí chamaram o nome, formou a filha indiana, ele foi, outras crianças não ficaram, outras crianças voltaram, outras crianças a mãe teve que ir para ficar junto, né? E ele está até hoje. Aí quando ele entrou na. Eu fui assim, quando ele entrou na fila e foi com a evangelizadora, aí eu falei assim, não, é isso. Eu falei para mim, é isso. E ele está até hoje aí, está com 19 anos, continua na casa espírita, continua atuando também. Quando a gente quer chegar à idade, a gente não leva os filhos para a escola para estudarem, para terem uma formação Não institucional. pergunta se ele quer ir para a escola, ele vai porque é bom para ele. Quando a gente quer fazer uma prevenção de saúde, não leva ao médico. Quando a gente quer fazer um tratamento de saúde, não leva ao médico, não leva ao hospital. Ele não questiona, ninguém questiona a formação dos sentimentos, a formação moral. A gente leva para a instituição religiosa que nos é aprazível, né? Nos é próxima, né? Que a gente perfila com ela. No nosso caso, eu tive todos os meus filhos, eu tive cuidado, levava todos, eram 5 crianças. Era muito trabalhoso, né? E ia com a minha esposa, ia com eles todos os sábados. A gente não faltava, né? Não tinha escolha de ir para festa, de ir para passeio. Aquele dia era sagrado, para a formação espiritual deles. Mesmo que alguns não sigam hoje, não frequentem, que é a opção deles, eles têm a semente guardada. A Rita, nós tínhamos mais, as opções eram mais delimitadas, né? Eu tinha uma amiga que ela disse que a família dela não tinha muita criatividade, porque todas as mulheres foram professoras e todos os homens foram militares. Quer dizer, hoje em dia, isso você não vai encontrar em família nenhuma. Já pensou, Vitor, né? Já pensou se você determinar o que você vai ser, você não vai aceitar, né? Você vai querer as suas escolhas. E o que eu achei também muito importante desse texto, falando que o jovem, ele está liberado, ele tem muito mais autonomia, muito mais responsabilidade do que nós tivemos na nossa juventude, que nós éramos muito controlados. Mas é necessário falar aí da não violência, que ele tem todo o direito de se inserir na sociedade, participar, né, das atividades, até políticas mesmo, mas buscando a paz. Porque se nós queremos a paz para o nosso país, nós temos que trabalhar em cima da paz e não pela violência. Concorda, Vitor? Ainda bem. Essa situação foi comprovado, segundo a ciência, que os jovens, a juventude aprende muito mais com nossos exemplos do que a gente fala, com quem ele lê. Ou seja, vai para a escolinha cristã, lá é bom, é importante, vamos fazer uma prece aqui. Mas o mais importante é você, ele está vendo você ir para o culto, está te acompanhando, está tendo essa vivência. Então, hoje, elas observam as nossas atitudes e isso influencia muito, mas muito mesmo. Isso aí, eles falam em estatísticas assim, alarmantes, que de fato os nossos exemplos motivam muito mais do que aquilo que a gente fala para eles, aquilo que a gente comenta, que a gente ensinou para eles. Tem uma palavra de Santo Agostinho que expressa muito bem isso, né, que a gente já até falou na semana passada, que a palavra convence e o exemplo nos arrasta. Bom, terminamos o primeiro grupo, temos 5 minutos para o segundo grupo, que foi... Então, a gente estava comentando aqui na conversação sobre os jovens que já estão se inserindo no mercado de trabalho.
Então veio a questão da influência dos pais, a nossa bagagem, a nossa... Enfim, aí chegou no exemplo do médico. Eu sou médico, o meu filho vai ter que ser médico. Sei quem já não ouviu isso está ilustrado em filmes, novelas, enfim, é plausível. Então, ele trouxe o exemplo da questão também da evolução dos jovens também. Será que ele tem essa aptidão para ser médico? Será que ele não traz outra bagagem? Então vem aquela questão da renúncia do meu filho. Eu sou médico, eu sei que a profissão hoje médica é uma profissão extremamente rentável. Então, meu filho, eu estou visando isso, estou visando a questão do financeiro. Estou nem visando a questão da felicidade que ele trabalha naquilo que ele gosta, que ele está apto a trabalhar. Então, a renúncia se dá no momento em que, eu vou usar essa minha experiência, não digo de médico, mas experiência intelectual, que eu também que eu adquiri, em orientar ele, em observar essa aptidão dele, observar o que ele abre, o que está demonstrando interesse. E trabalhar junto com ele. Vamos lá, você quer ser ator, você quer ser músico, vamos ver, vamos trabalhar junto. Eu vou usar essa minha inteligência, essa expertise para auxiliá-lo. E também, eu posso também eu tenho a liberdade de mostrar para ele o meu mundo, ou seja, as minhas atividades, para que ele tenha essa opção. Que a gente citou até a influência dos Beatles na década de 60, que mudou esses paradigmas. Mas hoje em dia tem internet, redes sociais, televisão, tudo isso vem para influenciar a juventude. Então o que acontece? A gente fica até triste que a gente tem uma bagagem espírita, o espírito quando a gente fala a profissão mais rentável, você tem que trabalhar e perde aquela questão de trabalhar com felicidade, com amor, entendeu? Então é mais ou menos isso. Quer me ajudar? Faltou alguma coisa? Eu acho que nos dois temas, uma coisa que é preponderante, né, importante, é o diálogo. A gente precisa dialogar. Precisa ser reavivado, porque em muitas famílias o diálogo foi esquecido, né? Então, se comunicam pela WhatsApp, ou então, quando muito, deixam de bilhetinho. Então, é preciso realmente essa troca, né? Agora, o pai, como ele falou, ele vai dizer até os valores. Olha, é muito bom, minha profissão, que tem isso. Mas o filho tem o direito de escolher, né? Ele que vai decidir o que ele quer da vida dele. E você falando do que dá prazer, essa semana eu tive assim uma experiência, se encarnou meu cunhado essa semana, e nós estava eu e minha irmã, ali sentada com a moça da funerária, e ela com uma paciência muito atenciosa, tratando com muito carinho a minha irmã, né? E aí minha irmã virou para ela e disse assim, nossa, eu jamais faria o que você está fazendo. Isso é uma coisa. Aí ela disse assim, não, olha, eu amo o que eu faço. Olha que coisa! Ela ama trabalhar ali na funerária. Aí eu disse assim, eu até entendo, de repente, com a tua paciência, com o teu carinho que você trata as pessoas que estão chegando aqui debaixo de um sofrimento, isso é uma coisa que te dá valor, né? Que te fortalece. E se ela fosse impaciente, tratasse a pessoa que já vem ali nervosa, debaixo de um sofrimento, tratar friamente, ela realmente não estaria fazendo bem o trabalho dela. Agora você vê, ela disse, eu amo o que eu faço. E por isso você faz bem. Quer dizer, é o que você realmente... E hoje em dia é muito difícil, né? A primeira questão que vem na nossa cabeça é o quê? É a situação financeira. Eu tenho que trabalhar em algo que me dê um retorno para ganhar muito. É claro que não é hipocrisia da minha parte. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem que ter uma condição para a gente poder ter um mínimo de... Enfim, na questão da renúncia, não existe, não se compara você trabalhar, fazer algo que você tem paixão, tem amor para aquilo, fazer com vontade, com dedicação. A gente costuma dizer, quando você trabalha com amor, com prazer, você trabalha resfriado, doente, perna quebrada, enfim. Então, é muito difícil hoje esse conceito nos dias atuais. Hoje em dia é só, eu vou trabalhar, eu tenho uma aptidão tremenda para ser médico, eu adoro a área da saúde, eu adoro a área, enfim, mas hoje em dia já começa, é muito difícil
difícil uma faculdade de medicina, então eu vou trabalhar, o que é mais fácil hoje, que me dá uma grana? Então, não é diminuir a função de advogado, então eu vou ser advogado, eu vou ser delegado, é claro, tem o seu caminho, o seu percurso, mas não é tão difícil quanto uma faculdade de medicina hoje. Então o que acontece? Então você acaba transferindo esses valores, você acaba trabalhando numa opção mais rápida, um caminho não tão difícil, vai te dar uma rentabilidade interessante, porém você não vai executar dificilmente essa atividade com amor, com prazer. E aí a gente vê a diferença do bom profissional, porque o bom profissional ele faz aquilo que ele gosta, e fazendo o que ele gosta ele desempenha. O segredo do sucesso está exatamente no talento, na felicidade, no prazer. A gente tem o exemplo do David, que é uma pessoa que veio de fora do Rio, né? E chegou numa situação de muita pobreza, de doença, ele tem que morar debaixo do viaduto. E aí ele começou a pedir ajuda para comprar produtos e vender no ônibus. E ele acabou montando uma loja lá naquela rua que tem a Embaixada Americana, no Consulado Americano, que é Presidente Wilson. Ele criou uma bancada lá enorme, ele trabalha com a internet, ele vende muito, ele cresceu muito, e hoje ele faz palestra no Brasil inteiro, palestra motivacional. Quer dizer, é a satisfação. Terminar para o segundo grupo, vamos para o terceiro grupo, aí nós vamos ver as denúncias da família, é isso? Quem vai falar? Podem falar. É um tema assim, que desde a semana passada foi discutido, então vai amadurecendo, né? Assim, eu acho que renúncia a gente sempre vai ter, né? Então, às vezes, assim, eu me coloco assim, eu acho que quando a gente faz uma renúncia, eu acho que a gente tem que estar bem resolvida, né? Que não existe receita, né? Por exemplo, eu trabalho o dia todo e deixo 2 filhos, né? Então, foi a minha escolha. Então, porque eu também não saberia fazer pela minha situação, não saberia largar o meu prazer, que é o que eu faço, né? Então, eu acabo tendo maior, porque eu tenho que dar conta do meu profissional e tenho que dar conta dos meus filhos. Porque eu boto muito assim, não é muito o tempo, é a qualidade. Porque eu posso ter escolhido o dia todo e não ter qualidade com meus filhos. Então, eu acho que é a qualidade, né? Então, porque às vezes a gente. E a função que a gente tem no meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com escola. Então, o que eu estava falando, muitas das vezes, eu me deparo com situações que eu nunca pensei em passar. E não sei como ajudar. Né? Eu trabalho em rede pública, então é cada história que você fica assim, meu Deus, o que eu faço? Como que eu posso auxiliar? Eu não sou mãe, eu não sou pai. E o que eu faço com essa criança, né? E é a função da gente, né? Tem que estar ali brigando, porque então... eu acho que a gente fala muito dos jovens, né? A gente fala assim, os jovens são muito rebeldes, os jovens... A gente sabe que tem a questão física, né? O hormônio que eles estão mudando, mas eu prezo o diálogo. O diálogo não é só quando entra no jovem, quando a gente vê que está pelo caminho, é desde a infância. Desde quando é bebezinho, quando a gente olha no olho, a gente sabe as frustrações, né? Quando está triste, porque é isso que a gente vai criando o alicerce. Porque quando começa, que a gente querer resolver problemas, quando chega na juventude, a gente não sabe nem quem é o filho, os gostos, né? E cai mesmo. Aí vem a mídia que ele botou, que eu acho que vira e mexe a gente tem que estar atento. Eu não posso, por exemplo, a minha filha gosta de dançar. Então, às vezes eu fico, então vamos analisar essa letra. Vamos ver, essa letra, o que está trazendo? Eu não posso negar, mas eu tenho que botar ela para pensar. E isso, porque a mídia está aí. Né? O que se prega hoje? Para ganhar dinheiro, não é só eu posar para Playboy ou dançar ali com gosto, com a roupa colada. É isso que eles trazem, né? Que dá a fama. E os jovens, eles estão na época do centro das atenções, né? Aí cai na parte aqui até do divórcio, né? Assim, porque as escolhas de uma família, eu acho que começa com o casal, né? Se o casal não caminha no diálogo, não tem diálogo com o filho, né? Se um caminha para o norte, outro caminha para o sul, se não há um consenso, vai desandar o bolo, né? Então, e é complicado
falou do divórcio, né? Assim, a gente acabou falando de outras coisas, mas porque o divórcio virou banal mesmo, né? E o uso das crianças, né? Para atingir meu esposo, meu ex, eu uso a criança, e a criança fica naquele jogada de um lado para o outro e não vem a criança, né? E a criança está crescendo, a criança vai virar um jovem, aí depois fica, meu filho está no mau caminho, meu filho está nisso, porque o mundo está aí. Eu não sou nem tão velha, mas assim, quando eu era criança, eu não vi o uso da droga, né? Mas hoje eu tenho que conversar com a minha filha sobre droga, né? E a minha filha só tem 9 anos, e eu converso com ela, porque está aí. Eu não via quando eu era criança, mas minha filha vê, ela já escuta, a televisão fala sobre as cracolândias, sobre isso, mãe, o que é aquilo? Né? Você vai no shopping, já tem aquilo, né? E eu tenho que conversar com ela. Quer dizer, a família tem que estar muito atenta ao mundo que a gente está vivendo, né? Desde cedo. Eu acho que o diálogo desde cedo. Eu posso até não estar fazendo melhor, mas o diálogo está muito quebrado hoje. A gente vê muita criança que, né, e não é questão só financeira, porque eu tenho até um menino que ele estuda na rede pública, mas a família é de situação, é mãe pedagoga, é pai que tem instrução, mas o menino fala, ele fica o dia todo fora, minha mãe vai me buscar assim na escola, quando ela tem que me levar para o dentista. Né? E ele já está dando sinal desde agora, mas a família não vê. Né? Aí depois... olha, o que ela falou mais do que vocês foi dos filhos, né? Nós vimos que a nossa preocupação com as renúncias caiu sempre nos filhos, porque é a nossa continuação. E na parte de família, que eles tinham um itemzinho antes do divórcio, a gente não vai poder dialogar muito, mas é bom que a gente veja qual a posição da doutrina espírita perante isso. Então, nós estamos aqui procurando preservar a integridade dos nossos filhos, a felicidade dos nossos filhos, buscando os caminhos. Foi muito colocado por vocês o diálogo, que realmente é um dos caminhos que nós temos que estar usando para poder orientar melhor a educação dos filhos. Mas, por outro lado, existe também 2 seres humanos que também têm direito à felicidade. Então, a renúncia, quando o casal, por exemplo, resolve se separar, existe uma posição de que vamos renunciar a esse nosso direito em função dos filhos. Agora, será que essa renúncia é feita de coração? Ou vocês vão sempre, porque um está preso ao outro, não foi uma decisão de amizade, vamos tentar solucionar as nossas desavenças para que a gente possa viver melhor? Não, vai continuar o casal brigando e os filhos vão sofrer da mesma forma. Então, na própria doutrina espírita, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, e eu até nem trouxe, podia trazer, eu peguei um jornal que tinha uma frase do Papa, né, que é um espírito já evoluído, que em determinadas situações o divórcio é até necessário, para que não haja uma desgraça na família. Então nós vemos casais que poderiam transformar até em um ser assassino do outro e prejudicar mais ainda os filhos. Agora, o que nós temos que tentar a todo momento é preservar a família, preservar a vida dos nossos filhos, a nossa felicidade. Então entra aí a renúncia do egoísmo. Eu não sou mais importante do que ele. Vamos tentar chegar a um acordo, né? E trazendo sempre os filhos para junto da gente nesse diálogo. Então, uma das coisas que nós já falamos é isso, e uma outra coisa que é muito importante e que nós espíritas temos esse recurso é o Evangelho no Lar, que nós podemos utilizar para melhorar a ambiência da nossa casa, para melhorar, né, a vida de cada um, favorecendo o diálogo, que é uma oportunidade de cada um participar. Então nós temos 5 minutinhos, você coloca para mim. Então nós temos ali o Evangelho do Lar, a família reunida, e interessante que até o cachorrinho
participo. Eu tenho uma amiga que ela diz que na hora do Evangelho no lar, a cachorrinha vai para debaixo da mesa e fica ali quietinha até o Evangelho terminar, né? Colhendo a vibração. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Então nós temos que tratar da afinidade, da harmonização de todos nós que somos espíritos. Então as questões, aqueles apegos materiais, a gente vai ter que deixar mesmo, porque o mais importante é nós nos mantermos em fraternidade. A finalidade do Evangelho no lar. Vitor, lê para mim, por favor. Trata-se de um encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, devendo ser repetido sempre no mesmo dia e hora da semana. A gente escolhe um dia da semana. Que dia é esse? O que foi legal para a maioria das pessoas. Hoje em dia todo mundo trabalha, estuda, mas existe um dia. Qual é o melhor dia que nós podemos estar juntos? Então, neste dia, qual a melhor hora? Nesta hora. Aí tem que ser obedecido. Por que tem que ser obedecido? Porque o Evangelho no lar, ele traz a companhia de amigos espirituais que são encarregados de ir naquele dia lá para nos beneficiar. Eles têm compromissos também. Os espíritos superiores e os nossos guias espirituais não estão aí a nossa chamada, agora vem. Não vem agora não, vem amanhã. Eles têm também um compromisso. Então o dia e a hora tem que ser respeitado. Lê para mim, por favor, o segundo objetivo. Reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, quer dizer, não é o caso, nós vamos juntar e vamos falar de tudo que vocês fizeram de errado hoje. Não, não é o objetivo. Você quer conversar sobre as coisas que aconteceram uma outra hora, é separada. Nós vamos estudar a doutrina espírita, vamos trazer o Evangelho e sabendo que nós teremos a assistência dos benfeitores espirituais. Eles estarão ali nos ajudando. Os participantes. Sandra, lê, por favor. Podem ser todas as pessoas do lar, inclusive as crianças. Ou ainda pode ser feito por apenas uma pessoa da casa. Muita gente diz, eu não faço o Evangelho porque meu marido chega muito tarde, os filhos não estão em casa. Não faça sozinho. Se não consegue reunir a família, faça você sozinho. Você vai trazer as boas vibrações para dentro de casa. Eles dizem que, por exemplo, num edifício, um apartamento que realiza o culto, o Evangelho no lar, todo o edifício se beneficia e até aquele quarteirão inteiro. Então, se você não tem as outras pessoas da família para estar junto, faça sozinho, mas não deixe de fazer. Traga a luz do Evangelho para você, para todas as pessoas que estão convivendo com você. Então, nós temos rapidinho um roteiro da reunião. Primeiro, começa com uma leitura, sem comentários. Pega um livrinho e lê de uma página de um livro. Por exemplo, o nosso Antivida, entre outros. Nós temos, às vezes, até um acontecimento diário do jornal. Você pode trazer alguma coisa de alguém que fez uma coisa muito boa. Você lê sem comentar, só para trazer as vibrações. Mas esses livros são excelentes. Vinha de Luz, qualquer um desses. Você lê uma página sem comentar, só para começar a formar o ambiente. Aí faz a prece inicial. Aí quem faz a prece? Tem que ser, por exemplo, lá em casa, sempre diz assim, quem vai fazer? Ah, mãe, faz você. Mas por que tem que ser eu? Qualquer um pode fazer a prece. Então, depois, às vezes, no início, aquela pessoa que está mais acostumada vai fazer, mas depois os outros vão se habituando. Porque fazer uma prece é conversar com Deus, pedir a proteção para o nosso lar. Ninguém precisa ser formado em prece, não existe faculdade de prece. Então, é o que sai do nosso coração. Leu, preparou o ambiente, faz a prece inicial, depois abre o Evangelho e leitura e comentários de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, estudado de forma sequencial ou ao acaso. Você pode fazer o Evangelho seguindo, paramos aqui, agora vai ser, ou você simplesmente abre ao acaso e lê naquele dia. Aí sim, aí as pessoas vão comentar, cada um diz o que entendeu, qual é a sua dificuldade. Mesmo as crianças podem participar e podem dizer. Então, aí tem os comentários. Os
comentários da leitura. E, finalmente, a prece de encerramento, que também deve, de preferência, ser feito por uma das pessoas. Se você não tem ninguém que queira fazer a prece, faça de abertura e faça de encerramento. Não importa. E a prece de encerramento é um agradecimento, somente, nada demais. Recomendações. O tempo da reunião deve ser no máximo de meia hora, porque mais do que isso, vai cansar. Nós estamos escolhendo um dia e a hora, e aquele horário, meia hora dá para a gente fazer tudo isso com calma. Esporadicamente, algum comentário se estendeu mais, também não precisa dizer, ó, cala a boca porque acabou a meia hora, também não seria tão rígido. Mas normalmente, uma hora acaba cansando. 15 minutos é muito pouco, não dá tempo. Então, meia hora é um prazo bom. Evitar a manifestação mediúnica de espíritos. Não é reunião mediúnica. Nós não vamos receber nenhum espírito ali para orientar. Nós vamos estudar o Evangelho e fazer o comentário. Simplesmente, a reunião mediúnica é na casa espírita. Cada coisa tem seu lugar. Pode-se colocar água para ser beneficiada pelos protetores espirituais e após repartida entre os participantes. Você pode botar um jarro com água e uma garrafa e depois distribuir. Lá em casa a gente já costuma botar nos copinhos, cada um tem o seu copinho, e as minhas netas gostam até já botar o nome de cada copinho, bota embaixo. Numa ocasião, um amigo nosso, um ex-presidente lá da nossa casa, disse que eles estavam no Evangelho, então estavam discutindo, mas a garrafa fica fechada? Não, a garrafa tem que abrir, tem que tirar a rolha. Não, mas é melhor deixar com a rolha. Não, tira a rolha. Não, bota a rolha. Aí, não sei o que decidiram. Quando acabou, uma das pessoas que estava presente, né, a cunhada dele, disse assim, estou rindo. Enquanto vocês discutiam, bota a rolha, tira a rolha, deixa aberto, deixa fechado, veio uma entidade e fluidificou a garrafa pelo lado. Então, se você quer deixar fechado, deixa. Se quiser deixar aberto, deixa. Não importa coisa nenhuma. A garrafa está ali, ou os copos, os benfeitores espirituais, eles têm um jeito e sabem muito bem como é que vão fazer isso. A presença de visita não deve ser motivo para suprimir a reunião. Convida a visita para participar da reunião. Uma ocasião, um amigo do meu filho, ele estava doente, o pai era viúvo, ele estava em São Paulo, então meu filho pediu se podia levar ele lá para casa, para ele não ficar sozinho em casa. E era o dia do Evangelho, né? Então eu falei para ele, olha, nós vamos fazer uma reunião, é só um estudo, se você quiser. Ele me olhou para aquilo e disse, não se preocupe, você faça o que você quiser, nós só vamos desligar a televisão. E ele ficou lá sentadinho na poltrona. Na semana seguinte, nós já arrumamos a mesa, aí ele perguntou, posso participar? Quer dizer, aí a partir daí ele já participava. Então você convida, não obriga. Não obriga, mas pode convidar. Não tem que ser exatamente, você não é da família, não pode participar. Qualquer um é bem-vindo. No caso de se perder o dia da reunião em determinada semana, pode-se continuar na próxima. Pode acontecer um imprevisto, você naquele dia não fez. Ah, perdi, não posso. Na outra semana você faz. Você pode viajar também? Exatamente. No caso de viagem, pode ler, moça. No caso de viagem, a família pode realizar a reunião onde estiver. Então, leva o Evangelho. Muito bom, né? A gente levar o Evangelho nessa mala e onde estiver, a gente faz. Alguma dúvida mais sobre a realização? Já aviso, não vou fazer. Hã? Eu aviso, semana que vem não vou fazer a reunião, já é diferente. Onde tiver eu tenho que fazer. Aí esse detalhezinho não sabia. Exatamente. Tá? Então, nós terminamos dizendo que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. É isso que nós precisamos pensar. Que Jesus, então, abençoe todos nós, que possamos ter sempre essa proteção dentro de nossos lares, favorecendo e iluminando a nossa família, que eu desejo a todos. Pontual, muito bem. Então agradecemos aí a presença da Wilda, né, essa atividade aí que facilitou para a gente o conhecimento desse capítulo do livro, né, do Jason de Camargo, Educação dos Sentimentos. A gente agradece a presença de todos, né? Foi muito bom estar com vocês, a gente aprendeu bastante, vocês contribuíram muito, né, com a aprendizagem de todos, né? E essa é a proposta mesmo do nosso espaço.
Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo, né, a oportunidade de estarmos aqui juntos, formando essa família espírita, né, esse pequeno núcleo de família espírita. Senhor Jesus, amado mestre e amigo, muito te agradecemos, Senhor, pela sua presença viva em nosso espaço, em nossas vidas, presentemente ou através dos nossos espíritos protetores, nos orientando, nos auxiliando, nos fortalecendo diante das situações e das adversidades e nos ajudando na nossa evolução, no nosso crescimento. Agradecemos por conhecer essa doutrina espírita tão maravilhosa e substanciosa para a melhoria dos nossos corações. Amado Jesus, rogamos a sua proteção para todos aqueles parentes, amigos, cujos nomes passem em nossos pensamentos, todas aquelas pessoas necessitadas, Senhor, ora em sofrimento, ora em dificuldades, que possam receber o amparo dos seus protetores espirituais, dos familiares espirituais, dos amigos espirituais. Muito obrigado, Jesus. Possamos agora retornar aos nossos lares, reconduzindo nossas vidas, levando conosco as vibrações amigas que aqui recebemos da espiritualidade maior. Obrigado, Jesus. Que a tua paz esteja presente nos nossos corações e no ambiente